Olá pessoal, esse é o Pra Onde Vamos, episódio 4 sobre a crise do coronavírus. Estamos aqui hoje com, novamente, nosso grupo, né, o Wallace Pereira, economista, doutorando em economia e especialista em macroeconomia, o Jonas Henrique, também economista, doutorando, especialista em economia da cultura e desenvolvimento regional, e hoje o nosso convidado, diretamente da Alemanha, nos ajudando nesse debate, o Eduardo De Pintor, né, é economista também, especialista em desenvolvimento regional e está aí pesquisando agronegócio, desenvolvimento regional e inovação. E vai contribuir hoje com a gente, mostrando um pouco da visão, o que está acontecendo na Alemanha, também nesse enfrentamento ao coronavírus. O Eduardo De Pintor é brasileiro, está lá fazendo doutorado, e então vai conseguir fazer esse bate-bola conosco aí sobre, né, essa comparação entre as medidas aqui no Brasil e as medidas lá na Alemanha. Bom, o nosso quarto vídeo. Nessa semana, nós estamos gravando hoje, num sábado, dia 4 de abril. Essa semana, o que teve de novidade foi a MP 936, que é o retorno daquela medida de flexibilização de salários e carga horária, né, podendo também ocorrer a suspensão dos contratos de trabalho. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. E também a aprovação ontem à noite do chamado orçamento de guerra, né, que tem como principal elemento aí uma ampliação da capacidade do Banco Central na negociação. Então a gente vai abordar um pouco esse assunto, né, e também passando o quadro aí de como está a situação de enfrentamento e também de expansão das contaminações. O Jonas também vai comentar um pouco aí sobre alguns estudos que têm saído, que contribuem muito para o debate público, o Wallace também, e o Eduardo trazendo a visão lá da Alemanha, do que tem ocorrido. Só atualizando muito rapidamente aqui, na data de hoje, já são 9.391 casos confirmados de infecção, com, infelizmente, já aí 377 mortes confirmadas pela Covid. Lembrando sempre que esse número ele tem um pouquinho de atraso, né? Os testes estão sendo realizados e nem todos, e portanto esse número corresponde a eventos que se deram, a confirmações pela infecção do coronavírus, de exames feitos na semana passada, a grande maioria. Tem alguns testes rápidos já que o Brasil conseguiu importar. Bom, tem uma série de assuntos aí que a gente precisa trabalhar aqui nesse programa de hoje. Já de imediato passo a palavra aí para o nosso convidado, Eduardo De Pintor, para comentar um pouco sobre como ele está vendo a situação na Alemanha, aqui no Brasil também, a preocupação dele. Então, Eduardo, muito obrigado pela sua presença, viu? Fique à vontade, começa a comentar aí para a gente. Obrigado, eu agradeço o convite aí, poder conversar com vocês. Né? Você mencionou que eu estou aqui na Alemanha, eu estou fazendo uma parte do meu doutorado aqui, sanduíche, na Alemanha, na Hochschule Rheinland-Pfalz, aqui, ela é próxima à divisa com a Holanda, né? E no Brasil estou ligado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? Então é um período aqui. Eu vou começar falando um pouco do apanhado geral e depois trazendo algumas situações específicas de cada país para fazer um panorama aqui do que eu observei daqui de fora do Brasil, né? Até chegar no Brasil. Então, assim, para falar um pouco sobre a situação atual, né, eu peguei alguns números assim só para dar uma dimensão do que estamos enfrentando, né. Hoje, no mundo, você tem cerca de 1.170.000 casos, né, e desses, você tem 62 mil mortes confirmadas. Então, é um número alto, né, a situação é complicada mesmo, né, não dá para ficar no achismo aí, né. E assim, dentre esses casos, como já foi bem noticiado, né, a Itália e a Espanha seriam os piores cenários hoje, né, com cerca de 125 mil casos, né, confirmados do corona, e a Itália já com 15 mil mortes, a Espanha com 12 mil, né. E aí você tem os outros países, mas eu queria chamar a atenção para a China, no caso. Eu vou fazer o China o problema começou lá, a gente sabe, né, veio toda aquela mídia falando, mas hoje, né, você olhando de hoje para trás no tempo, né, você vê que a China, ela apresentou 80 mil casos, ela tem 80 mil casos hoje, e 3.300 mortes, né.
E a China conseguiu uma coisa interessante, que ela conseguiu isolar uma área dentro do país de 50 milhões de pessoas, que é uma população quase do tamanho da Itália, né? E ela isolou essa área, conseguiu continuar funcionando, uma boa parte da economia, né? Então, nesse cenário, foi uma capacidade de lidar com a situação razoável, porque muitos países como a Itália e a Espanha não tiveram capacidade de lidar com esse primeiro impacto, né? Ela se moveu rápido nesse sentido, né? A organização. Bom, e daí aqui na Alemanha, né? A Alemanha veio acompanhando essa situação também, né? Do corona. E a Alemanha, ela tem uma quantidade de casos até alta, que está em torno de 90 mil, mas ela tem uma quantidade de mortes não tão alta, que seria uma das mais baixas, em torno de 1.300 mortos hoje, né? E o que acontece? A Alemanha, na minha opinião, né, o que acontece para ela ter conseguido fazer isso, né? Uma parte é que eles fizeram, realmente, eles são muito organizados, fizeram diagnósticos precoces e medidas para redução do contágio, que eu acho que foi o que teve uma barreira forte para não propagar essa doença aqui, né? E também, além disso, ela tem uma quantidade de leitos muito maior do que os outros países. Por exemplo, a Alemanha tem 25 mil leitos de UTI. Ela conta com essa capacidade, enquanto a Itália e a Inglaterra estão em torno de 5 mil leitos, e a França, por exemplo, com 7. Então, ela teria essa capacidade maior. Mas, assim, pegando para o lado cultural da Alemanha, eu acho que tem alguns fatores que contribuem para isso também, para você conseguir um melhor ordenamento entre a sociedade, entre o governo e a sociedade mesmo, o povo, né? E eu vou apontar, assim, alguns fatores. Por exemplo, o alemão em si, assim, culturalmente, eles têm uma preocupação com a segurança, né? Que eu acho que levou eles a prestar muita atenção nisso. Outro fato é que eles são muito regrados, eles prestam muita atenção nas normas, e eles têm uma alta confiança na instituição. O Estado alemão, geralmente, eles confiam, a tratativa é clara quando vem do Estado, então ela é séria, né? Eles percebem isso e têm uma confiança alta. E, além disso, tem outros dois fatores. Fator um pouco cultural, né, deles, que eles são, geralmente, as medidas que eles adotam são práticas e organizadas, o que dá uma certa agilidade, né? Então, se você juntar isso no campo, assim, do institucional da Alemanha, das pessoas, na visão delas, você vai ter uma coordenação rápida e uma boa disseminação dessas medidas, né, que eu acho que contribuiu muito para pensar que o problema foi sério e já adotar, né. O governo fez a parte dele também. Se você pegar em 13 de março, o que seria o Ministério da Economia aqui, anunciou que ia ter um pacote. A fala foi exatamente essa: limitado de recursos para auxiliar as empresas e as empresas e os empregados, no caso, né, os funcionários, para manutenção dessas empresas e manutenção de todos os empregos. Ilimitado. Essa era uma fala. Essa foi a fala deles. Então, assim. E já pegando outra questão que eu queria comentar um pouquinho, é sinalizado que ia ser operado pelo Banco de Desenvolvimento Alemão, né, aqui dentro, fora o dinheiro que a própria União Europeia ela já destinou. Eu não me recordo quanto que era, mas ela fez um pacote também. Então, acho que todas essas medidas contribuíram para a Alemanha ter uns casos, pelo menos, menores de mortos do que os outros países que a gente está vendo hoje. Coisa que não aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos hoje, ele levou um pouco, não muito sério, 3 ou 6 primeiras semanas do coronavírus lá. Então, os Estados Unidos hoje é um lugar que está cada vez complicado. Eu tinha notado esse dado aqui ontem, do site que eu peguei ali, aumentou em 23 mil mortos de ontem para hoje nos Estados Unidos. Lá tá batendo mais de 1.000 mortes por dia, já faz uns 3 dias, se eu não me engano. Eles têm 300 mil casos e... Deixa eu ver aqui quantas mil mortes já. Bom, eu não tenho dado aqui agora das mortes, mas assim, eles têm 300 mil casos. É séria a situação. Eles demoraram para agir um pouco. E tem 2 outras coisas que eu gostaria de comentar sobre lá, que assim,
teve um grande pacote, realmente, anunciou um pacote de 2 trilhões, foi um pouco tardio, né? Mas, do outro lado, eles não têm um sistema tão vamos dizer assim, disseminado ou proliferado de saúde lá dentro. Que a saúde nos Estados Unidos, ela não é gratuita, ela é paga, né? Então, você não tem essa ferramenta como no Brasil você teria o SUS, vamos colocar assim, né? E o teste é grátis, mas o tratamento, ele é pago ainda lá. Então, isso vai dificultar as medidas de combate lá também, né? Bom, eu queria exemplificar um pouco esses 3 casos, como foram tomadas as medidas, e essas próprias medidas vocês podem ver que elas se refletem nos números, né, do que os casos, do que está acontecendo em cada um desses territórios. E daí chamar a atenção, só fazer 2 comentários breves aqui antes de eu passar minha fala para frente do Brasil, que assim, por mais que tenha uma questão de desalinhamento hoje no Brasil do discurso, né, que é um problema que a gente tem visto e agrava a situação, eu queria chamar a atenção que o Brasil ele agiu cedo nessa questão de tentar cercear, seja por lideranças regionais ou estaduais, porque a gente sabe que a liderança federal não fez, ainda ela na verdade está atrapalhando um pouco nesse diálogo, em alinhar o discurso institucional para passar para o povo que essa é uma medida que tem que ser feita, porque ela hoje a doença é muito perigosa e a gente tem que tomar essa cautela, né? E não tem feito essa parte, mas as instituições no Brasil, ou a parte da saúde, agiu muito bem, junto com o governo estadual e regional, em tentar bloquear isso, fechar por medida própria, né? Que contribuiu para o Brasil não ter tantos casos como em outros lugares, né? E desse lado, a gente tem que notar a importância do sistema de saúde público, né? Que vai fazer a disseminação disso no território, né? Que os outros casos, como o alemão e aqui na Europa, também eles têm um sistema público participativo, vamos dizer assim, mais forte também, coisa que você não visualiza, por exemplo, nos Estados Unidos. Bom, mas acho que eu já fiz um panorama até mais do que eu devia aqui. Gostaria de passar aí a palavra para quem que vai entrar agora na... Vamos lá, Wallace. Opa. Essa contribuição bacana aí do Eduardo, trazendo esses dados aí. Eu queria agradecer aí ao Eduardo, a presença dele aqui, para todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo no momento. O Eduardo falou sobre o pacote de estímulo do governo alemão para manter os empregos e as empresas. Eu acho que isso é um ponto interessante, porque nessa semana saiu uma reportagem falando que 600 respiradores estão retidos e eles iam para o Ceará e para a Bahia. E o valor do contrato desses respiradores é de 42 milhões de reais. A gente já pode ver que, por causa desse aumento da demanda de equipamentos hospitalares, vai ficando claro uma coisa não está explícita, mas que ela afeta de modo decisivo a dinâmica de combate ao vírus. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a capacidade do parque industrial brasileiro conseguir dar conta de atender a demanda de equipamentos e aparelhos hospitalares no Brasil. Não, isso até hoje não foi aventado, não foi colocado nem debatido, exceto pelo fato do jornalista Fausto Oliveira ele ter colocado umas análises preliminares sobre essa questão de desindustrialização. O ponto é que, só para trazer um dado, esclarecer, em 70, a participação da indústria no PIB brasileiro era de 27%. Em 1985, ela chegou a 32% do PIB, que foi o auge de industrialização do Brasil. Em 1990, ela caiu para 25%, em 2000 foi para 16,17%, em 2010 caiu para 15%, e em 2018 a participação da indústria no PIB, que é a geração de serviços finais da economia, para 11%. O que isso significa? Que existe uma ligação muito próxima entre
o que está acontecendo hoje na estrutura produtiva brasileira, que é a desindustrialização, e a desindustrialização significa perda de emprego e perda da participação do valor adicionado na geração da riqueza industrial do país. Então a gente pode perceber isso pelo aumento da quantidade de pessoas que estão perdendo seus empregos na indústria e estão indo buscar vivência no Uber e de serviços relacionados. E essa é uma que vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas aí no Brasil, cujo reflexo a gente pode perceber pela posição do fato de que a estrutura industrial brasileira, pelo fato de estar num processo de deterioração, seria, em uma condição, em caso a indústria estivesse numa situação boa, né, nesse termo, poderia contribuir à oferta desses aparelhos e equipamentos hospitalares. Como nós estamos sofrendo um processo de desindustrialização, o Brasil ele torna-se refém da compra de equipamentos importados. Quando a gente vai lá fora para o mercado internacional, o resultado é que leva os equipamentos hospitalares, no caso ventiladores e máscaras, quem tem maior poder de compra. Então a gente percebe um desnivelamento dessa capacidade de compra. Os mais ricos, em especial dos Estados Unidos, eles vão ter uma capacidade de compra maior e vão ali com muito mais facilidade esses ventiladores. Então, a situação do Brasil, da morosidade no que se refere à apresentação das medidas para conter o avanço do vírus, serem muito grandes. A gente ainda tem um adicional do fato de ter uma estrutura industrial aquém necessária para atender a demanda nacional. Se tivéssemos uma estrutura industrial mais robusta, a gente conseguiria amenizar essa dificuldade que tem de conseguir comprar lá fora. Então, essa desindustrialização ela tem efeitos na capacidade de dar resposta a esse problema de saúde pública que está se tornando. Só um pequeno parêntese nessa fala sua, muito pequeno mesmo, na verdade é uma provocação. Você acha que, para mim é fato, né, isso que você está dizendo, a questão da desindustrialização não deixa a mercê de situações como essa que nós estamos vivendo, né? Então, além da maior capacidade de compra, né, vamos dizer assim, que o Estado americano tem relativamente ao brasileiro, e aí tendo como exemplo essa questão aí dos respiradores, da compra dos respiradores junto à China, você acha que também existe um componente que pode dificultar e acentuar esse problema do ponto de vista geopolítico, tendo em vista as manifestações aí recentes da família do presidente, chamando, né, adotando no primeiro momento, e continua adotando, aquele que era o discurso do Trump lá nos Estados Unidos, chamando de vírus chinês, e, enfim, tendo uma série de manifestações aí de agressão, assim, verbal, né, da família do presidente junto ao Estado chinês. Você acha que isso pode contribuir para esse problema, de certa forma, de negociação nesse momento? A frase lá do livro do Adam Smith sobre a riqueza das nações, que ele fala que não é da benevolência do açougueiro, do padeiro, o indivíduo vai adquirir o pão que ele precisa, mas pelo fato que existe ali um interesse para vender o produto. Então, parte desse processo de negociação, ou de qualquer negociação que existe no mercado, tem a dimensão econômica, também tem a dimensão da reciprocidade. Poderia se argumentar que então a China está punindo o Brasil porque vai brasileiro e tal. Bom, para o chinês o que interessa ele é vender o produto. Obviamente que a disposição para você realizar a compra, ela vai depender também da sua diplomacia e da sua capacidade de dialogar e ser recíproco em uma série de demandas. Eu acho que a política da boa vizinhança ela é adequada em qualquer momento, em qualquer situação,
mas a política de boa vizinhança também é uma importante no mundo dos negócios. Então, do ponto de vista privado, tem uma etiqueta, digamos assim, uma boa educação é um fator essencial que agiliza e facilita bastante as negociações. Então, eu acho que criar, no meio desse complexo, a animosidade não é uma estratégia muito inteligente, até porque o Brasil depende muito dos produtos chineses. E a prova disso é que os Estados Unidos e a União Europeia estão indo comprar respiradores, máscaras da indústria chinesa. Então, não me parece de bom aviltre você tratar com hostilidade o seu principal fornecedor de insumos industriais. Até porque o parque industrial brasileiro não é capaz de atender toda a... Então, não dá para falar diretamente, porque a gente não sabe qual é o nível de negociação em termos diplomáticos, mas qualquer pessoa que trabalha no setor privado e que vive venda, ela sabe que existe uma certa etiqueta que tem que ser seguida para poder viabilizar os negócios. E, do ponto de vista diplomático, a inteligência para negociar é uma coisa essencial e importante para garantir os interesses, mas eles sejam assegurados. Bom, analisar aqui, tem um ponto interessante que, quando a gente vai analisar o complexo de saúde no Brasil, esses dados estão disponibilizados pelo Fausto Oliveira, e eu vou até pedir aí para a gente colocar o link na descrição dessa reportagem. Tem um estudo do Paulo Morceiro, com dados de 2016, que mostram que o percentual de alimentos importados na elaboração de produtos eletromédicos e eletrotécnicos e equipamentos de radiação, que é onde se enquadra ali esses ventiladores, é de aproximadamente 48,8%, um pouco por cento. Então, nós temos um problema adicional que, além de ter uma dificuldade para conseguir produzir internamente, por causa da fragilidade da indústria brasileira, a gente ainda não só depende da importação do ventilador em si, mas também depende da importação de equipamentos ou componentes utilizados pelos ventiladores. E aí isso se liga mais uma vez a que as universidades brasileiras estão tendo no esforço de elaborar ventiladores alternativos. Então, a gente consegue perceber que as coisas estão interligadas. Então, se você não tem uma indústria forte, se você não tem um sistema universitário, se você não investe nas universidades e não tem um sistema de inovação fortalecido, você coloca o país numa situação de fragilidade grande e muito dependente de importação, como é o caso que está acontecendo, e tem toda uma série de implicações em cima disso. E mais um último ponto que é importante ser colocado é que, se você não tem indústria, você não tem um sistema de inovação robusto, você vai afetar também um outro ponto que é econômico, que é o déficit na balança comercial. Então, a gente tem mais um agravante, que é o resultado histórico da ausência de política industrial que acontece atualmente no Brasil, e também a ausência de política industrial ela é combinada com um problema de política macroeconômica. Se antigamente, nos últimos anos, a gente não teve uma política cambial favorável. Agora a gente tem uma política cambial favorável, mas também, infelizmente, não temos a política industrial. Então, a situação e o quadro hoje, ele decorre de uma série de problemas que não foram resolvidos e estão travados, que poderiam afetar muito a resolução desse problema do coronavírus. Basicamente é isso aí que eu queria trazer para o debate e passar aí para o Jonas. Eu só queria fazer um pequeno comentário, Jonas, se me permite, antes de você entrar, que é relativo à fala do Alice, que além disso que ele colocou, você tem um problema no plano do comércio da compra e venda do comércio internacional. Essa semana, se não me engano, o Trump estava anunciando medidas para vetar venda de ventiladores ou máscaras para outros países e manter internamente. Sim. Então, você pode ter um problema da oferta, porque você já não produz e todo mundo está demandando,
E assim, o preço em si não vai ser tão importante, porque esse objeto ele vai ser essencialmente muito essencial para aquela população e vai se tornar até objeto de discussão política, né? Você não deixar isso sair do país e ir para a própria segurança da população interna, né? E aí a questão vai ser de disponibilidade do bem no mercado internacional, né? Principalmente respiradores, luvas. Teve a questão desse anúncio, inclusive, muito forte do Trump, proibindo uma empresa. Eu acho que aqui, né, nesse quadro não tem problema nenhum a gente citar o nome, nesse caso, saiu em todos os jornais aí, que é a 3M, né, de exportar inclusive para o Canadá, né, o máscaras para o Canadá, e isso gerou inclusive uma resposta contundente do governo canadense e de outros governos do mundo afora. E, por incrível que pareça, diante de toda a restrição que o Brasil e toda a dificuldade que o Brasil tem tido no sentido de importar alguns equipamentos importantes, inclusive equipamentos, no caso dos respiradores, nem era uma importação por parte da União, era uma importação feita pelo consórcio dos estados do Nordeste, o carregamento que ficou preso lá nos Estados Unidos, né, o carregamento chinês ficou preso nos Estados Unidos. E do governo brasileiro até o momento você não teve nenhum tipo de resposta contundente, na verdade resposta nenhuma do ponto de vista político com relação a esse tipo de medida que tem vindo dos Estados Unidos, apesar da gente saber do grande poder que os Estados Unidos têm em termos financeiros, em termos geopolíticos. Então, gostaria de agradecer sempre a oportunidade de estar conversando com vocês todos aqui, é sempre um prazer. E eu vou trazer um pouco sobre essa concepção da oferta e demanda de leitos no Brasil, que é uma nota técnica que saiu aqui pelos professores do CEBEPLAR, do Departamento de Economia e Demografia, fazendo algumas projeções sobre os cenários de contágio otimista e pessimista no Brasil. O link desse estudo aqui também vai estar na descrição, né, assim como todas as fontes desses números, né, que eu vou estar comentando aqui. Então, a partir desse cenário, ele traz assim uma relação otimista e algumas relações pessimistas do contágio da população no período da epidemia e pandemia no Brasil do coronavírus, né? Então, em um cenário otimista, né, é que nós teríamos, prestem atenção, 0,1% da população que iria estar em contato com o vírus, infectado com o vírus, faltariam leitos de UTIs para atendimento dos casos mais graves em 44% das regiões do Brasil. Ou seja, esse estudo, ele contempla os números de UTIs em hospitais privados, não é somente o Sistema Único de Saúde. Ou seja, esse 0,1% no Brasil de pessoas infectadas se refere a 210 mil pessoas. Né? Então, a gente tem um número muito grande e é muito abaixo da capacidade de suporte que teria o sistema de saúde brasileiro. Então, por que é o grande lance assim, das autoridades, da gente estar tentando mover o quanto antes essa mobilização para que todos fiquem em casa, né, para a gente paralisar justamente essa ascensão de contágio, é porque não somente a população pobre, a população de classe média e rica, todos nós estamos sucintos ao contágio do vírus, e quanto mais pessoas sendo contagiadas, não existe sistema de saúde que daria conta de suprir a demanda galopante assim, para os leitos na UTI. Né? Então, é muito importante que haja essa mobilização para que a gente possa, sim, otimizar e ter a capacidade de recepcionar as pessoas que forem infectadas e que menos pessoas sejam vítimas. Né? É uma forma, pensando pelo lado da economia, oferta e demanda de leitos, é uma forma de otimizar, né, de salvar vidas, né, nesse cenário. E no cenário pessimista, a gente teria uma primeira projeção que 1% da população
estaria em contato com o vírus, 95% das regiões ficariam com um sistema de saúde sobrecarregado. Ou seja, ficaria sem leitos para casos mais graves. Então, todo esse processo do coronavírus também sobrecarregaria não só o atendimento de pessoas infectadas com coronavírus, né? Qualquer outra emergência, qualquer outros problemas de saúde corriqueiros que continuam acontecendo, que o sistema de saúde muitas vezes ele não consegue chegar e suprir as demandas com as superlotações dos hospitais. Esses hospitais já estariam em 95% das regiões superlotados, né? E também, nesse cenário, 51% das regiões não teriam aparelhos suficientes para ventilação pulmonar, né, que é essencial para o tratamento. Só um outro número aqui, existem 31 mil leitos de UTI no Brasil, para SUS, envolvendo SUS e particular, isso sem contar leitos para recém-nascidos, né, que normalmente não é o caso do contágio desse vírus por enquanto, né. Sem contar que é uma má distribuição no espaço, a gente já conversou um pouco isso, já trouxe essa informação em um dos nossos programas aqui, que a gente não há uma distribuição igual no espaço sobre aquilo que se é adequado ou não, né, sobre a oferta de leitos e UTI no Brasil, contando SUS e sistema privado. O cenário mais interessante, né, que a gente tenha a compor, né, é que se 10% da população brasileira, né, num pior cenário, que seria o quarto cenário desse estudo, né, estivesse contaminadas com o vírus, após 6 meses do início da epidemia, né, faltariam leitos de UTI em 99% das regiões brasileiras e não haveria aparelhos suficientes em 64%, né. Também não haveria leitos para casos menos graves em 28% das regiões, né? Então, ter medidas de contenção para que a gente possa minimizar essa curva, minimizar o número de infectados, é uma medida que vai salvar não só as pessoas que são propícias a contraírem o vírus, ou seriam os grupos de risco, e qualquer outra população que até recentemente tem alguns casos, né, de pessoas de jovens que morreram por coronavírus, né, mas também se você porventura nesse período tiver um acidente de carro e precisar de uma UTI, você que é saudável, né, se você tiver um acidente de trabalho e precisar de uma UTI, se você tiver um problema qualquer e precisar de um leito hospitalar, essas demandas você também não conseguirá ter acesso ao sistema de saúde. Mas eu tenho um plano de saúde. Não interessa. Lá também vai estar lotado. Mas e o SUS? O governo tem que suprir sim. O sistema privado, ele já mostrou que ele não consegue, nesse estudo aqui, ele já demonstra que ele não consegue suprir as demandas por saúde e o Estado ele tem que intervir, né? E é muito interessante também, só para a gente finalizar essa minha primeira fala, é que pensando na população mais carente, que seriam aqueles que estariam mais propícios a contrair o vírus, né, também até pelas condições de habitação que nós temos, as sanitárias urbanas que nós temos aqui no Brasil. Alguns números aqui de um estudo também solto pelo CDPLAR aqui, junto com o pessoal do desenvolvimento regional e arquitetura e urbanismo, mostram com alguns dados de 2015, né, que são os últimos dados que nós temos, que quase 2 milhões de domicílios, né, nós temos coabitação familiar, ou seja, são 2 famílias morando no mesmo, aliás, mais de uma família, mais de 2 famílias morando no mesmo habitat, mais de 1 milhão de domicílios com adensamento excessivo, ou seja, com muitas pessoas com fome, quase 4 milhões de domicílios sem abastecimento regular de água, quase 7 milhões de domicílios sem coleta regular de esgoto, e mais de 3 milhões de domicílios com ônus excessivo
com aluguel urbano. Ou seja, as pessoas gastam muito da sua renda para simplesmente habitar. Morar. Só para você morar, né? Então é um custo fixo muito alto quando a gente pensa na questão que seriam de cidadania, né? Então, o que nos leva a refletir, só para a gente finalizar aqui a primeira fala, é que o coronavírus ele está demonstrando para a sociedade e colocando mais evidente, de modo mais evidente, muitos problemas de humanitários que nós temos, né, e não só do ponto de vista econômico e político, mas que a economia se envolve, a política envolve, que é a partir desses dois pontos assim que a gente precisa pensar a solução desses casos, assim como bem falou o Eduardo e o Wallace, para que a gente possa não só pensar a solução do coronavírus, mas pensar a solução de problemas humanitários que vem sendo carregado ao longo dos anos, né? E como é algo que não atinge toda a população, né? Atinge só uma parcela da população, que é uma parcela significativa, mas é uma parcela da população que não tem expressividade, né, em termos de voz, em termos de representatividade política. A gente precisa pensar em soluções para esses pontos, para que eles possam se proteger agora e para que eles possam ter acesso à cidadania, ao direito à cidade, aos direitos às estruturas básicas humanitárias de sobrevivência, que é acesso à água, esgoto, moradia, transporte adequado, enfim, há várias coisas que estão em evidência mesmo no discurso para o combate ao coronavírus no Brasil. Joia. Então já vamos pro meu comentário? Isso aí. Beleza, então vamos lá. Bom, aí fazendo uma ponte com o que o Jonas colocou aí, lembrando, pessoal, que os links para os estudos citados aqui hoje no programa estão todos aqui na descrição do vídeo, né? Tanto os que o Wallace, o Eduardo e o Jonas citou, e os que eu vou colocar aqui também. Na verdade, eu não vou colocar nenhum estudo específico, talvez só um link de um texto que eu publiquei essa semana no portal lá no Brasil Debate, que trata um pouco sobre a questão das medidas do governo até o presente momento. A gente pode colocar lá também. Bom, fazendo uma ponte então com esse comentário que o Jonas apresentou sobre as condições da população, de habitação da população brasileira frente a esse quadro, esse cenário de propagação violenta de um vírus, né, de um vírus que não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, eu gosto sempre de frisar, é um vírus que tem sim adoecido pessoas com boa saúde, pessoas de faixa média de idade, apesar dele ser mais agressivo e trazer mais problemas para uma população mais idosa, tem também adoecido bastante gente saudável aí, né? Bastante gente que não tem nenhum quadro de doença prévia. Bom, mas então fazendo essa ponte, eu queria comentar, nessa semana a gente teve uma novidade que não é tão novidade assim, na verdade ela vem complementar aquela primeira MP, a 928, né, que trouxe a possibilidade de férias, adiantamento de férias, enfim, uma série de medidas, e agora teve uma polêmica no artigo 8º daquela MP 928, que era a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses. Aquela medida foi revogada poucas horas depois da publicação da medida provisória, devido à grande pressão e ao tão absurdo que era essa medida, tão absurdo que ela era, porque ela não trazia compensação nenhuma por parte do governo àquela população que ficaria durante 4 meses sem salário. Então, foi revogada essa medida e nessa semana foi publicada uma nova medida provisória, 936, trazendo esse dispositivo de possibilidade de flexibilização de carga horária e de salários com uma nova roupagem, né, vamos dizer assim. E basicamente o que essa MP trouxe, né? Ela traz a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, como era previsto na anterior, só que dessa vez, em vez de ser por 4 meses, por apenas 2 meses,
e traz a possibilidade de algo que o governo já vinha aventando já faz algum tempo, da redução parcial da jornada e proporcionalmente também dos salários, né? Uma série de economistas, e eu posso citar alguns aqui, talvez a principal economista que tem comentado sobre esse assunto seja a Mônica de Bolle, e que aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, que vocês podem consultar, inclusive tem vídeos aí no YouTube também, né, faz diversas lives no YouTube comentando os assuntos econômicos relacionados à crise, que vem criticando essa medida por ela trazer, na verdade ela retira boa parte da renda da população justamente no momento de crise, né? Então, se a gente já vinha num quadro de pouco crescimento, num quadro de paralisia econômica, inclusive a gente comentou no último programa, de consumo, de demanda reprimida, né? Na verdade, pelo fator de renda mesmo, né? Já vem com a renda diminuindo a população. Esse tipo de medida agrava ainda mais esse quadro e num momento crucial que é o momento de crise. É óbvio que há também uma preocupação com a saúde das empresas, né? Há uma preocupação para que as empresas não venham a fechar as suas portas. No entanto, eu queria mostrar aqui, como a gente já complementando o que a gente falou no último vídeo também, que mesmo para as empresas, talvez essa medida não traz grande alívio. Primeiro pelo seguinte, a gente comentou na semana passada a outra medida que era de disponibilização de crédito para que as empresas pudessem fazer a manutenção do salário dos seus empregados durante 3 meses. A gente comentou, e vamos reforçar isso aqui hoje novamente, que as empresas a serem atendidas por essa medida são aquelas com faturamento entre R$360 mil por ano até 10 milhões. Ou seja, são médias, são basicamente empresas médias, né, de pequenas a médias. Existe uma quantidade enorme de microempresas que não é atendido por essa medida. Ou seja, e são justamente empresas que têm a capacidade, que têm empregado em mais de 8 milhões de pessoas no mercado formal. Ou seja, essas empresas não têm a capacidade de fazer a manutenção dos seus funcionários com salário em dia durante esse período, durante essa crise, durante esse período. E aí vai caber a essas empresas recorrer justamente à MP 936, que é da redução ou suspensão dos salários aí dos seus empregados. Lembrando que são empresas com salário médio muito baixo. Então, essa MP ela traz uma série de detalhezinhos assim, que eu acho assim, muito danosos do ponto de vista do trabalhador e do ponto de vista de manutenção de uma renda na sociedade, assim, né, uma renda média na sociedade, para consumo. Pelo seguinte, primeiro, suspensão dos contratos de trabalho. O que ela prevê? Você pode ter uma suspensão total durante 2 meses e, nesse caso, o trabalhador, qual que seria a compensação dele por parte do governo? Seria ele acessar aquilo que o seguro-desemprego que ele tem direito. A gente conhece o teto do seguro-desemprego, nesse caso aí, ele pode chegar a R$ 1.800, né? Então, trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos, eles têm que fazer essa negociação diretamente com o patrão, sem a intervenção de uma entidade coletiva, de um sindicato, e por aí vai. Ou seja, você tem justamente a parcela da população que é empregada por essas microempresas, que vai ter que fazer uma negociação direto com o seu patrão, né? E vai reduzir o seu salário aí. Na verdade, vai deixar de receber salário para eventualmente receber o seguro-desemprego, tá? No caso, as empresas também podem recorrer à flexibilização aí da jornada e proporcionalmente do salário também. Basicamente é o seguinte, se a empresa opta por reduzir 25% da jornada, ela tem que arcar com 75% do salário, correto? Né? E o trabalhador terá direito a 25%
não do salário como compensação do governo, mas 25% do seguro-desemprego, né? Ou seja, uma redução de renda tremenda. E mais, tem um detalhe aí que a gente tem que ficar muito atento. Nesse caso, nesse primeiro exemplo que eu dei, de redução de 25%, essa faixa em que o trabalhador terá direito a até 25% do seguro-desemprego, ela não se limita à proporção de 25% de redução do salário, mas de 25% até 50%. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Você está lá, o trabalhador da microempresa. Microempresa tem lá 5 funcionários. E aí resolve reduzir a jornada de trabalho de todo mundo em 49%. Né? Então, todo mundo agora vai trabalhar 50% do tempo de trabalho, se é 8 horas, vai trabalhar 4, mas na verdade não vai trabalhar 4, vai trabalhar 4 horas e pouquinho, 4 horas e 5 minutos, por exemplo, 40 e poucos, 49%. Isso não significa que o trabalhador vai receber 49% do seguro-desemprego, não, o que já seria uma redução. Ele vai receber os 25% do seguro-desemprego, porque o que conta é a faixa, né? Ou seja, a possibilidade de perda de ganho para o trabalhador nesse momento é enorme, gigantesca. E a mesma coisa vale para as outras faixas. Isso vale para uma faixa de 50% a 70%, ou seja, o cara que tiver a redução em 50% e o cara que tiver a redução em 69% do seu salário, da sua carga de trabalho, ele vai receber os 50% do seguro-desemprego. E de 70% a 99% de jornada e carga, a mesma coisa. Se ele tiver uma redução de 99% da jornada de trabalho, ele vai ter direito a 70% do seguro-desemprego, né? É uma medida, assim, extremamente, eu diria, assim, para não utilizar outro tipo de palavra, mas extremamente agressiva para com o trabalhador, com a renda, né? Isso vai gerar um impacto enorme na renda, no consumo. Então, mesmo aqueles estabelecimentos que mantêm funcionando, não é que se mantêm funcionando, vão sentir o impacto da diminuição de renda por parte da população, né? E algumas empresas não têm outra saída a não ser adotar esse tipo de medida. Por quê? Porque o governo hoje se recusa a apresentar qualquer medida de socorro a boa parte das empresas. Estava vendo o comentário do Eduardo aí, que na Alemanha se disponibilizou um orçamento ilimitado, né, para o socorro da economia frente à crise. Aqui, as medidas que vão na direção de socorro às empresas, até o presente momento, todas estão ligadas ao mercado financeiro, ao mercado de crédito. Só foi ofertado às empresas até o presente momento crédito, né? E o crédito mais vantajoso é o crédito em taxa Selic, a 3,75% ao ano, e que a gente já tem tido notícias que as empresas estão tendo super dificuldade de acessar junto às instituições financeiras. Existem outros créditos voltados para capital de giro, enfim, que foram anunciados mais no início do mês de março, já com a ascensão da crise, e que praticamente não tem surtido efeito, porque na prática os bancos embolsaram essa liquidez, né? E liquidez, explicando para o pessoal aqui, é basicamente o seguinte, é dinheiro. O banco está com dinheiro disponível. E aí eu vou explicar um pouco das medidas que o governo adotou junto ao Banco Central para liberar liquidez para o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro está com uma liquidez alta, né, com perspectiva de elevação dessa liquidez ainda com novas medidas por parte do Banco Central, mas aí em vez de, né, traçar, quer dizer, né, a gente fica até perde as palavras aqui, porque é tão absurdo. Em vez de serem desenhados mecanismos para que esse dinheiro chegue na ponta, chegue no crédito para as empresas, o que aconteceu? Os bancos estão embolsando essa liquidez, embolsando esse dinheiro e colocando lá dentro da sua tesouraria, né? E qual que é o mecanismo que eles utilizam para fazer isso? Aumenta a taxa de juros, né, real. Não a taxa de juros Selic lá, não, mas a taxa de juros que o banco cobra
da empresa para um eventual empréstimo. Então é isso que está ocorrendo, as empresas têm tido muita dificuldade e não tem nenhuma medida por parte do governo que seja de fato de socorro, de injeção de recursos direto para as empresas, né? A taxa zero, a recursos a fundo perdido. Então elas estão dependentes aí dessas negociações via sistema financeiro e em grande parte não estão conseguindo, né? Bom, e aí então teve também essa semana a aprovação, na verdade ontem à noite, né? A aprovação na Câmara, ainda não passou pelo Senado, da PEC do chamado orçamento de guerra. Vou pegar uma aguinha aqui. O que trouxe de mais polêmico aí nessa PEC talvez seja uma ampliação dos poderes do Banco Central Brasileiro de fazer a compra de títulos públicos e também de alguns títulos de algumas carteiras privadas, justamente para garantir maior liquidez no sistema financeiro. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é que, a princípio, isso vai numa direção certa, porque sim, a gente precisa de um sistema financeiro com maior liquidez para garantir os meios de pagamento que garantem essa circulação do recurso na economia. No entanto, isso, como está acontecendo, sem qualquer contrapartida por parte do sistema financeiro, não surte efeito nenhum, né? Aí no bolso da população, no bolso das empresas, né? No caixa das empresas. O que pode gerar é justamente o que já vem ocorrendo, que eu comentei agora, que é as empresas entesourarem, né, esses recursos dentro dos seus caixas, na verdade os bancos, né, segurarem essa liquidez e não repassarem isso para a ponta. Então, essa é uma forte crítica que já existe sobre essa PEC. Não existe esse dispositivo lá, né, que garanta, que traga essa contrapartida ao sistema financeiro para que esse dinheiro possa de fato chegar na ponta. Isso é um problema muito sério, né, e a gente tem que estar atento a isso. É preciso lembrar o seguinte, existem alternativas, e a gente vem batendo na tecla nisso aqui, né, para o governo fazer de fato um socorro, seja das empresas, seja da população diretamente. Foi aprovado aí essa semana, né? Finalmente o governo sancionou a medida da renda básica emergencial. Já é uma ajuda, até R$ 1.200 por família. Isso ajuda bastante. Mas do ponto de vista, ainda é pouco, pode ser feito mais, inclusive, a gente já comentou aqui, pode ser feito mais do ponto de vista, inclusive, dos governos estaduais e locais também, né, com isenção de algumas tarifas, conta de luz, telefone, de energia, isso pode ser feito, mas poderia vir mais do ponto de vista do governo federal. Mas, tudo bem, foi numa direção correta, mas do ponto de vista das empresas, até o presente momento é praticamente nada. E então fica alimentando um discurso político e que é embasado na real necessidade dessas empresas e das pessoas com medo, né, de perder o seu emprego, a empresa com medo de quebrar, de que deve ir para a rua, de que deve sair, quebrar o isolamento. E isso a gente tem falado, também batido na tecla, que é simplesmente deslocar a crise econômica, que já vai ocorrer de qualquer forma, até pelo contexto internacional, e ela vai ser intensificada logo na frente, justamente pela perda de pessoas, né, pela perda de vidas e um colapso sem precedentes do sistema de saúde. Então, a gente entende o posicionamento das empresas que estão preocupadas em não quebrar, das pessoas que estão preocupadas em não perderem seus empregos, mas a resposta é uma única só, né? Precisa de uma ação mais incisiva e contundente por parte do Estado. Só para mostrar aqui, para finalizar, eu queria, para as pessoas terem uma ideia de como que essa distribuição de recursos tem ocorrido, um gráfico aqui da distribuição, vou colocar aqui, de compartilhar minha tela, da distribuição dos recursos aqui, né, pelo governo brasileiro. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver aí? Sim. Tá sim.
até o presente momento, né? Aqui a fonte desse gráfico são as manifestações do Ministério da Economia até o presente momento. Então, se a gente contar tudo que está sendo feito, contando as manobras do Banco Central brasileiro e as manobras do governo, a gente já tem aí mais de quase 1 trilhão e 700 bilhões. Mas aqui, na verdade, mais de 1 trilhão e 200 bilhões são de manobras dentro do sistema financeiro, né? Então, que representa aí 76% desse esforço. Seja numa ação, né, voltada a empréstimo, né, de recursos do Banco Central para os bancos, seja na redução daquilo que a gente chama de compulsório, que é uma reserva que os bancos precisam ter caso, né, para garantir os saques aí dos seus correntistas. Então esse valor do compulsório foi reduzido, o que significa maior liquidez, maior recurso, mais dinheiro disponível para a operação dos bancos. Então isso sozinho soma mais de 1 trilhão e 200. E se a gente comparar aqui com o que está sendo destinado para as empresas, lembrando que para as empresas até o presente momento também está relacionado com o crédito, né? Porque só foram anunciadas medidas de crédito, basicamente, e alguns diferimentos, que a empresa pode adiar um pagamento de determinado tributo, do Simples, enfim, por aí vai, dá cerca não dá 200 bilhões até o presente momento. E para as pessoas que conta principalmente a renda básica emergencial, um pouco mais de 200 bilhões. Né? E alguns recursos aí distribuídos entre estados e municípios. Bom, eu queria mostrar isso só para as pessoas terem uma ideia de como que isso está circulando, sabe? De como que esse esforço precisa ser casado, né? Precisa ter uma contrapartida para o sistema financeiro, para que esse dinheiro, de fato, esse mais de 1 trilhão, de fato, venha atender esse restante do público e não fique entesourado dentro dos bancos, né? Bom, amigos, era isso que eu queria comentar hoje. Muito bem. A gente pensando nessa ideia de renda e de pensar essa sustentabilidade da família e das empresas, eu não vejo outro meio se não refutar com todas as forças essas medidas do governo. Eu espero que a sociedade organizada, os governos do Estado, os municípios, eles consigam enxergar isso, né? Porque se a gente está com medo, né, que as empresas vão quebrar, principalmente as pequenas empresas, né, a gente diminui a renda do trabalhador, que é quem vai consumir nessas empresas, elas vão quebrar da mesma forma. E além de quebrar, a gente vai colocar mais gente ainda na linha de fome, na linha de miséria. Então a gente precisa... Pode falar. Tem inclusive outras pegadinhas aqui, eu diria, nessa MP 936, que olha, para você ter uma ideia, se o empresário faz o acordo com o trabalhador, faz essa redução parcial de jornada ou a suspensão, beleza, a coisa começa, ele informa ao Ministério da Economia, a coisa começa a rodar. Se ele no meio do caminho quebra o acordo, né? Não quebra a empresa, mas se no meio do caminho ele quebra o acordo, em tese você pensaria, não, então ele tem que voltar a pagar tudo aquilo que que o trabalhador teria direito nesse período, no período restante, né? Previsto pelo acordo. Ou seja, o acordo está em lá 2 meses. Chegou no primeiro mês, o empresário falou assim, não, eu não quero saber mais não, porque essa MP, ela prevê, por exemplo, a estabilidade do trabalhador durante o período do acordo. Então, se o acordo é de 2 meses, durante 2 meses e mais 2 meses posteriores, o trabalhador não poderia ser mandado embora. Mas vamos supor que 1 mês depois de firmado o acordo, o empresário vai lá e quebra. Fala assim, não, eu vou mandar o cara embora mesmo. Em tese, você pensa assim, eu teria que pagar o trabalhador, né, aquilo que teria de direito de salário. Não. Em geral, aqui pela medida provisória, o empresário vai ter que pagar 50% do valor devido, né, que seria arcado pelo restante né, de salários do acordo quebrado. Ou seja, assim, é terrível, não ajuda em nada, quer dizer, não vou falar que não ajuda em nada, ajuda um pouquinho sim,
né, porque ela vai na direção certa. Esse que é o problema com esse governo, assim, eu fico até um tanto quanto indignado com esse tipo de medida, pelo seguinte, são medidas que vão na direção certa, porém com mecanismos que as fazem ficar aquém da demanda, aquém da necessidade real que a população tem, a população e as empresas. Então vão numa direção, ok, legal, mas sempre aquém, sempre com algum dispositivo que faz comprimir ainda mais a situação da população e das empresas. Então, ninguém fez um comentário aí agora? Assim, pessoal, então vamos, hoje a gente falou demais. Na verdade, eu tinha 2 ou 3 comentários, não sei se... Então, fica à vontade, Eduardo, por favor. Dá tempo, sim. Na verdade, eu queria comentar uma fala ali do Jonas no final, que ele falou um cenário otimista e um pessimista. E eu queria trazer os números dos Estados Unidos, uma previsão deles, que eu vi que é assustadora. Na verdade, eu esqueci, eu não tinha o dado anteriormente, mas os Estados Unidos está com cerca de 8 mil mortos hoje. A previsão da assessoria médica dos Estados Unidos previu entre 100 mil mortos num cenário otimista, se o governo fizesse tudo certo lá, e 2 milhões se não fizesse. A previsão do cenário pessimista, isso foi o assessor do Trump que falou para ele. Então, assim, era muito grande, fez ele se mover rapidamente, porque é um número estrondoso, né, para um país de 330 milhões de habitantes, né, e um país rico, que teria condições de fazer medidas para precaver isso, né. Isso eu queria chamar a atenção. E o outro caso, para o que você estava falando, dessa medida, que você tocou na questão fiscal, que eu também sou da mesma linha, eu acredito que o governo tem a obrigação de injetar dinheiro. Eu vi um vídeo de vocês também, a mesma fala, tem vários mecanismos de a gente financiar esse gasto, depois vem lá na frente o que faz, a gente não pode deixar parar nenhum consumo, agora que é mínimo, mas não há renda circulante, vamos dizer assim, que seria o que é necessário para manter essas pequenas empresas no pós-crise, porque senão vai gerar mais desemprego. Vai ser uma medida, vai ser um tiro no pé. Bom, mas isso, ela também tem um embate ideológico do que hoje tem na corrente, que está tocando as finanças no Brasil e um pouco do que eu tenho estudado, né? Vamos lá, vamos deixar isso de lado, senão a gente vai estar num debate longo aqui, sim, né? Sem dúvida. Mas eu ia falar isso porque a União Europeia, ela flexibilizou todas as metas fiscais dos governos dos países membros aqui. Quer dizer, o que ela disse na prática? Vocês podem gastar além do orçamento que vocês tinham combinado com a gente, porque agora precisa. Depois a gente vê, e injetou dinheiro. Então, assim, ela tinha caminhado para alguns países que tinham déficits aqui, fazer com que eles entrassem no ajuste fiscal. E agora ela falou assim, não, né? Gasta porque vai precisar. Porque enquanto tudo vai ser necessário, né? Que vai em caminho do que você está... No mesmo sentido que você estava falando, que a AMP traz mecanismos, mas não oferece os meios disponíveis para executá-lo, né? E outra coisa, só um terceiro comentário que eu queria fazer aqui é relativo aos bancos. Essa medida, para mim, era um pouco vista, porque o mercado brasileiro de bancos é oligopolizado, né? Então, se o governo não faz, por no meio dos bancos dele, abaixar essa taxa de juro, ela vai ser ofertada a uma taxa maior, porque os bancos são oligopolizados, né? Eu ia comentar sobre a medida, eu não vi no detalhe a medida, mas eu vi que os bancos, para o meio institucional para fazer esse dinheiro chegar ao cidadão, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA e Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Ou seja, um rol de bancos públicos com amplo atendimento, falou que vai disseminar esse dinheiro. E da mesma forma, eu acredito que teria que ser talvez a liquidez desses empréstimos. Falar assim, não, o banco público pode ser que o outro não faça, mas o público vai fazer para você tomar um empréstimo, para tentar abaixar por meio da concorrência, porque o sistema é oligopolizado, não dá para deixar esperando que vai aumentar a liquidez deles e eles vão repassar essa liquidez para o consumo. Eles vão fazer o que está sendo notícia, estão aumentando a taxa de juros e guardando a liquidez no cofre, né? Sem dúvida. Mas aí seriam esses comentários. Eduardo, não, na verdade, já vamos até emendar, aproveitar que você fez esse comentário, e eu já vou passar a bola para você ainda, com a nossa pergunta tradicional, assim, né? Eduardo, na sua concepção, dentro do que você está observando, tanto aqui no Brasil, quanto na Alemanha e no mundo, para onde vamos? Vamos lá, então. Bom, agradecer pela oportunidade de falar. Tá.
Bom, eu acredito assim, do que eu tenho observado, para onde a gente vai hoje, né? Acredito que os países que prestarem bastante atenção na seriedade dessas medidas, se anterem, que aconteceu um pouco no Brasil, né? E usarem dos meios públicos que eles têm de sistema de saúde, financeiro e outros para assessorar a essas medidas funcionarem de fato num período curto, né? Assessorar a população para poder fazer com que as medidas da contenção da propagação da doença sejam as prioritárias realmente, depois o resto você vem correndo atrás no pós-crise, vão ter uma chance maior de sobressair nos meses que, se você voltar assim, o mundo a funcionar, né? E vão ter um estado interno melhor para recuperar esse tempo perdido, né? O perdido, assim, né? Parado. Então, eu acho assim, se, por exemplo, o Brasil tem, na minha opinião, sistemas que conseguem fazer isso. Então, se for acordado entre os governantes de fazer essas medidas para que você tenha esse retorno rápido, a gente tem condições de passar por essa crise de uma forma melhor do que ela está sendo executada agora, né? Caso não, a gente pode chegar numa previsão igual nos Estados Unidos, que falou, olha, é entre 100 mil mortos e 2 milhões, né? A situação é difícil e a gente tem que tomar medidas. E as medidas vão começar a ser já mais, não preventivas, mas para remediar a situação. Mais ou menos isso aí. Perfeito. Obrigado, viu, Eduardo, pela sua participação conosco aí. Excelente. Vamos lá, Jonas, para onde vamos? Olha, então, é complicado a gente ver todos esses comentários aí do governo, né? Então a gente vê, assim como os dados que eu trouxe, são comentários otimistas e comentários pessimistas, né? Se a gente, considerando sempre o se, né, antes da fala, né, se não houver mobilidade na sociedade civil que realmente direcione as tomadas de decisão do governo, essas medidas provisórias que eles têm tomado de contenção à crise, a gente vai ter um agravamento da crise econômica, né? Isso aí é claro, né? A crise econômica, ela vai existir de qualquer maneira por conta do coronavírus, com contenção da população, com quarentena, sem quarentena. Sem quarentena é pior, porque nós temos uma crise econômica com muitas pessoas doentes e mortas e com o sistema de saúde mais sobrecarregado do que já normalmente é, né? E se não houver direcionamentos por recursos do SUS, um sistema de renda básica que realmente atinja toda a camada da população brasileira, e mecanismos não faltam para isso, né? A gente já até discutiu sobre isso nos outros vídeos, né? Nos outros programas. Se não tiver programas de políticas industriais e para empresas, de créditos e de sustentação de emprego, e um planejamento coeso, amplo, que envolva muitas áreas da nossa sociedade e áreas do conhecimento, de medidas para a retomada da economia, né, a gente vai para uma crise muito parecida com a crise de 29, ou até com precedentes aí ainda desconhecidos, né? E aí a gente vê assim, a dificuldade que esse governo tem de tentar propor medidas que realmente atinge a população, que atinge as demandas, né? E eu acho que muitas vezes essas medidas, assim, sempre com muitas pegadinhas, né, elas são propositais mesmo, do tipo, eu não queria fazer mesmo, então vou fazer só porque vocês estão falando para fazer, né? Então, esse é o sentimento que eu tenho, né? Então, são essas aí, são 5 pontos, assim, também tem os estudos que são soltados, que estão sendo soltos pelo CEDEPLAR ali, pelas universidades de economia no Brasil, que têm sido bem coesas nisso, né? Que seriam nesses 5 eixos, né? SUS, renda básica, emprego, crédito às empresas e medidas urgentes para retomadas, né? Então, se a gente não tomar medidas urgentes, a gente vai para uma crise sem precedentes. Olá, Wallace, para onde vamos? Seu microfone está fechado, Wallace. Vou fazer só um adendo aqui sobre aquela
aquele momento que você falou sobre liquidez dos bancos, me parece que no atual estágio em que se encontra, falta uma visão por parte do governo, uma visão sistêmica do papel do Estado na economia nesse momento de crise. Porque mesmo que você aumente a oferta de liquidez a ser oferecida pelos bancos, que uma parcela dos empresários venha a usar esse recurso para manter as empresas com as portas abertas, esse empresário, como ele está num ambiente de incerteza, ele não vai querer usar esse recurso para aumentar o nível de produção ou alguma coisa. Então, um link entre o recurso disponível e a utilização desse recurso para que ele possa gerar o fruto, que é a produção, o produto, ele fica com um ruído muito grande, ele fica muito prejudicado quando o Estado ele não garante a demanda para aquele empresário. Ou seja, falta um pontinho a mais aí nessa que é ter de que existe uma dimensão sistêmica e que para poder sair o mais rápido possível desse momento de depressão econômica que vai ser gerado, o Estado, nesse caso, tem que entrar para garantir demanda por parte dos empresários. Então, quando o micro, pequeno, o médio empresário e até mesmo o grande empresário sabe que vai ter uma demanda por parte do Estado, e que nesse caso um fator que garante esse é o investimento, então eu acredito que a infraestrutura vai ter que ser maciço, que é uma forma de garantir demanda, vai ser o fator mais importante para acelerar a saída da crise. Então, eu acho que falta um pouco essa visão sistêmica da economia, mas eu acredito que, com o passar do tempo, eles percebam isso, eu imagino. Agora, para onde vamos, nesse momento, eu acho que a gente não está indo, né? Acho que a gente está meio parado, e enquanto os outros países estão indo, e a gente está se dando internamente como país, preso a uma série de outras coisas que não são relevantes no momento, mas que infelizmente estão travando de uma série de problemas que estão à porta e infelizmente não estão resolvidos com a velocidade que deveriam ser. Então é isso. Nesse momento eu acho que a gente não está indo, a gente está parado. Joia. Bom, do meu ponto de vista, quero reforçar, né? Para onde vamos, nesse momento, as pessoas vão para casa, né? Quem puder. Eu já falei isso no último, eu vou continuar repetindo isso. Agora, é muito preocupante, né? Assim, enquanto sociedade, enquanto país, eu tenho ficado bastante preocupado, justamente concordando com tudo que vocês colocaram, por ver que boa parte do governo brasileiro tem, e aí eu digo do governo federal, tem se portado como se fosse um mero espectador dessa crise, né? E não tem assumido a responsabilidade que lhe cabe, principalmente com as manobras que são necessárias do ponto de vista econômico. Como eu disse, boa parte das empresas continuam sem acesso a nenhum tipo de resposta por parte do governo, né, nenhum tipo de auxílio, a não ser esse auxílio via crédito que a gente já comentou, como está difícil para conseguir. As pessoas também tiveram agora essa renda básica emergencial, que é um avanço, mas ainda fica aquém da situação das pessoas, né, de todo o impacto que a crise vai gerar sobre a vida das pessoas. E do ponto de vista, né, do governo, ao que tudo indica, me parece que o governo não quer ir para lugar nenhum, né? Quer continuar incentivando as pessoas a irem para a rua, se expondo a um risco que é enorme, é tenebroso. A gente tem visto o que tem ocorrido em diversos países, e já no Brasil, né, com números assustadores aí de mortes. Lembrando que há sim uma certa subnotificação dos casos, assumida inclusive pelo Ministério da Saúde, devido ao tempo mesmo necessário para
para confirmação dos testes, né? Então a gente já tem visto algumas cenas assustadoras. Para onde vamos? Eu acho que a gente precisa de muita reflexão e a sociedade de fato cobrar do governo as respostas que são necessárias. O Wallace tocou num ponto aí fundamental, né? Do ponto de vista aí da produção dos equipamentos para enfrentamento desse quadro, os equipamentos de saúde, máscara, capote, respirador. Você não tem nem uma medida até o presente momento coordenada pelo governo, por exemplo, de reconversão industrial ou de compra governamental em grande escala. Você tem algumas medidas de facilitação, redução de impostos e tudo mais. Mas pensando numa estratégia de combate ao quadro pandêmico e já pensando também numa possível manutenção, né, da atividade econômica durante esse período de restrição social e na recuperação do período posterior, a gente não vê um plano, a gente não vê nada bem estruturado. Vê um esforço hercúleo por parte dos governadores e de algumas lideranças locais, tirando alguns prefeitos aí que estão querendo emitir decretos derrubando as medidas de restrição social, apostando aí, né, rindo na cara do perigo, pegando aqui o filme que eu tenho assistido com meu filho na quarentena, né? Enfim, então é muito preocupante. Mas eu acho que a gente está indo para uma nova sociedade, né? Para um novo contexto. Acho que a gente tem que ver isso tudo com muita esperança. Toda mudança, ela envolve algum nível de dor, né? De sofrimento, infelizmente. Mas eu ainda continuo com a esperança de que a gente vai para um mundo novo, para uma sociedade mais solidária, mais justa. Tá bom, meus colegas? Mais algum comentário aí? Então vamos fechar? Então, pessoal, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like lá pra gente, faça seu comentário, suas sugestões, tá certo? Um abraço a todos, para onde vamos? Espero que para algo bom. Vamos torcer aí.